eu sou a professora Letícia Semeraro e a gente está aqui hoje para ter mais uma aula de teatro. E no último vídeo a gente estudou um pouco sobre teatro ocidental, antigo, e sobre TESPs, e essa aula nós vamos começar a falar sobre a tragédia. Vamos introduzir, os estilos teatrais da época do teatro grego. Então, a gente primeiro tem que entender que a tragédia, ela é derivada daqueles ritos dionisíacos. Lembra que a gente falou há 2 aulas atrás? A tragédia, ela foi o primeiro estilo que surgiu de teatro como nós conhecemos hoje em dia. Ela vai se originar dos ditirambos, que eram cantos que eram feitos na época dos ritos dionisíacos, e eles eram sempre destinados ao deus Dionísio. A tragédia, ela sempre vai relatar a trajetória do herói. Se trata de temas mais sérios, normalmente ligados aos deuses, ao destino de um ser humano em questão, como por exemplo na peça Édipo Rei. O espaço da mamãe enquanto ela tá trabalhando, filha. Fica arranhando, fazendo maldade. Não pode. Onde um homem sai de sua cidade, ele é colocado em outro lugar e mesmo assim ele retorna à sua cidade e tem o relato de que um dia ele ia matar o próprio pai, mas ele tenta escapar dessa situação ao longo de toda a peça. E aí o que acontece? No final ele acaba matando o pai dele e desposando a mãe dele. A peça Prometeu Acorrentado também é uma outra tragédia. E essa tragédia vai tratar de um homem que, por dar a graça do fogo aos seres humanos, por revelar o fogo aos seres humanos, e o fogo era uma coisa que ele só podia ser revelado aos deuses, que ele servia aos deuses da época do Olimpo. E quando ele dá esse fogo aos seres humanos, ele é preso num rochedo. E todos os dias um pássaro sempre vem e come o fígado dele. E aí o fígado dele se refaz e no dia seguinte o pássaro vem e come o fígado dele de novo. O que seria um tipo de inferno, não sei. Um exemplo clássico da tragédia é Medeia. Medeia, ela é uma mulher que ela é abandonada pelo marido dela, que casa com a Glauce, filha do rei Creonte. E ela arquiteta todo um plano de vingança para que ela consiga retomar o amor de Jasão. Só que em dado ponto, esse plano de vingança ele começa a se tornar um plano de ódio. E ela mata a mulher de Jasão, além dela matar os próprios filhos, e foge para Atenas. Essa tragédia ela é conhecida no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil a gente tem uma montagem de Gota d'Água. Que é uma peça teatral da década de 70 e que fala sobre Joana e Jasão. Joana é abandonada por Jasão da mesma forma que Medeia foi abandonada pelo Jasão. Uma adaptação brasileira desse clássico tão importante. Como trabalho de casa, eu vou pedir para vocês pesquisarem sobre Ésquilo, Sófocles e Eurípides. São os 3 mais importantes ou mais conhecidos, porque tem muitos autores importantes da época, inclusive muitas coisas que se perderam com o tempo. Muitas coisas, muitos textos de tragédia que hoje em dia nós não temos acesso, porque com o tempo foi perdido, já que a tragédia ela surge em cerca de 550 a.C. Olha quanto tempo tem isso, Vou pedir para vocês fazerem esse estudo sobre esses 3 caras que são tão importantes para a tragédia. Aqui do lado, agora, vocês podem ver por escrito algumas das características da tragédia. O que a tragédia traz pra gente, quais são as reflexões. E você pode também ver aqui o que é catarse. A catarse é uma coisa muito importante para a tragédia, porque na época as pessoas iam assistir e como os personagens eram muito densos e toda a história era muito triste, fatal, as pessoas elas acabavam se entendendo como aquele personagem. Elas se entendiam como parte daquela trama. E faziam reflexões, suas reflexões diárias, seus questionamentos. Nós podemos ver exemplos de tragédias até hoje nas novelas da Globo, da Record, de todos os canais. Hoje nós estamos aqui para celebrar uma união que nasceu há 12 anos atrás.
novela, ela é um tipo de entretenimento que é construído, inclusive, em cima dessas questões muito antigas, como o teatro grego, o teatro medieval, até mesmo o teatro elisabetano. A gente na próxima aula vai ver um pouquinho sobre a comédia, como ela funciona e por que esses estilos estão tão ligados uns aos outros, tá bom? Beijo, galera!